E eu espero que vocês possam fazer um bom proveito dessa caminhada de 8 encontros que a gente vai ter aqui juntos. A gente vai aprender aqui sobre os 5 passos do acolhimento ao luto. Alguns de vocês já colocam em prática esses passos comigo dentro da comunidade compassiva de acolhimento ao luto, mas a gente vai poder ver de que forma esse visibilizar pode ser feito, o como que, ao visibilizar, você acaba validando aquilo que a pessoa está sentindo. Você primeiro ajuda ela a ver o que ela sente. Muitas vezes a pessoa não teve esse espaço na vida. A gente vai ajudar ela a validar isso que ela está sentindo. É real, é dela, é singular. E só ela sabe o que é sentir isso. Então, ela vai se apropriar. E quando ela se apropria, ela vê que aquilo é dela, que aquilo é real, ela tem uma possibilidade de cuidar daquilo. Não de se sentir inadequada socialmente, que deveria fazer outra coisa, deveria ser outra coisa. Mas ela aprende a olhar com amorosidade para o que ela se torna e poder cuidar daquilo. E aí ela passa a educar as pessoas em relação ao que ela sente. Como ela já não se sente mais tão inadequada, ela se apropriou daquilo que é dela, talvez aquele medo vai ficar ali para sempre, sempre vai visitá-la de formas diferentes ao longo da vida dela, ela vai poder reconhecer esse medo, ela vai poder olhar para ele e cuidar do que ele está dizendo para ela. Então, quando ela faz isso, ela pode dizer para as pessoas que aquilo é dela mesmo, e pode ensinar um pouco para as pessoas sobre aquele medo dela. Não é que ela não deveria ter o medo, mas ele ensina para ela sobre coisas importantes para ela não esquecer. Então, ela passa a psicoeducar os outros em relação àquilo que ela vai se apropriando dela. Então, é uma construção de dentro para fora. Ela deixa de se construir, de se fazer de fora para dentro, do que os outros acreditam que ela deveria ser, e ela se sente inadequada por não conseguir não ter medo, não conseguir não ficar assim, não conseguir não chorar não, e ela vai se sentindo cada vez mais inadequada porque aquilo não faz sentido para ela. Quando ela dá essa oportunidade de poder, de dentro para fora, cuidar dos seus sentimentos, ouvir o que eles estão dizendo para ela, de valores importantes em relação ao longo da vida, de como ela vem se fazendo, ela pode cuidar com amorosidade, se aceitar por inteiro e ensinar para os outros. E aí ela está nessa psicoeducação. Nesse momento, a gente entrega, nesse momento não, a gente vai entregando para ela ao longo de todo esse tempo, porque na singularidade dessa relação você vai sentindo quando que você entrega ferramentas desse processo do luto. Ferramentas como a dor total. A gente ensina sobre a dor total para o paciente poder se apropriar desse cuidado. No caso, não é nem paciente, né? O enlutado. Então, ele vai se apropriar desse cuidado. O processo dual do luto, a gente vai olhar também, a gente vai revisitar o processo dual do luto. Por que é tão importante, por que ajuda tanto aos pacientes poder contar para eles que eles não estão malucos e que tem horas que eles vão estar bem, tem horas que eles vão estar mal, tem horas que eles vão estar bem, tem horas que eles vão estar mal. Isso ajuda demais eles. Rede de apoio, a importância deles perceberem que, de repente, não é no marido que eles vão conseguir um ombro para poder chorar, mas pode ser em outra pessoa da rede de apoio deles, mas eles podem contar com o marido para outra coisa. Então, eles vão descobrindo sobre a rede de apoio, quem é, com quem eles contam, quem são esses outros da vida dele. E, na medida que eles vão fazendo isso, quando eles vão se apropriando e chegando nessa psicoeducação, eles vão também ensinando sobre esse luto. Vocês vão ver, com certeza vocês sabem que não é difícil encontrar um enlutado que fala, agora tudo quanto é pessoa vem falar comigo sobre luto. As pessoas agora conversam comigo sobre isso.
Ou eu não sei o que acontece. Acontece que esse mundo se abriu. Você era um que invisibilizava o mundo. Você não via esse mundo dessa forma. De repente, você visibiliza. Você passa a ver. E você passa mais ainda a ser referência para outras pessoas. Se você consegue passar por esses passos aqui do processo do acolhimento do luto, você com certeza acaba virando referência, mesmo sem querer, para outras pessoas. E você vai, de repente, na fila do banco, começam a te contar um sofrimento, uma dor existencial, um luto, uma perda considerável. De repente, você está dentro do elevador e está ali já com outro papo com uma pessoa, e as coisas vão acontecendo, e você vai se percebendo nesse lugar. Vocês já tiveram essa sensação? Já ouviram falar nisso? Já tiveram... Vocês sabem do que eu estou falando quando eu falo isso? Então, a ideia, gente, é que a gente possa passear por isso daqui. O que vocês vão perceber? Não é cronológico. Não é primeiro visibiliza, valida, se apropria e não volta mais naquele passo. Não. A vida é dinâmica. O luto é dinâmico. Dor e sofrimento também. Se a gente está ali, a gente já viu isso algumas vezes, né? Se a gente está ali com o paciente, já dele se apropriando, cuidando, ele já está entendendo, começa a ensinar já para a família e para os outros dele como que é o luto dele, ele vai começando a entender até esse lugar da referência, de ser referência para os outros nessa psicoeducação, e de repente tem um outro luto naquele momento. Ou então, de repente, ele passa por algum outro trauma que lembra alguma coisa e ele volta para um passo anterior, ele volta lá para a visibilização, ele volta. Não importa, alguma coisa pode ter um gatilho que não tem uma ordem exatamente. Vocês vão ver que a gente passeia por isso daí. A gente identifica. A gente tem usado aproximadamente 8 encontros, eles vão até 12 encontros. A gente propôs, de repente, tentar 5 encontros, mas eu acho que a gente está chegando no número de 6 a 8, como um número bom. Acho que 8 está um número bom, agradando a todos bastante lá na comunidade compassiva. E aí é isso, mas não tem uma regra. Eu não tenho quantos encontros são exatamente. Eu tenho que aquela pessoa dá conta de caminhar junto comigo nesses passos daqui. Às vezes ela dá um passo para frente, dá 2 para trás, 3 para frente, 1 para trás. Isso vai na singularidade de cada um, tá? E o último passo, a ressignificação, esse ressignificar, ele não é algo obrigatório, não são todos que chegam. Tem muita gente que acaba esse processo do acolhimento ao luto sem chegar na ressignificação, compreendendo que... eu lembro muito de uma paciente que eu dei alta umas 3 semanas atrás, e eu cheguei a comentar até na supervisão. Essa paciente, ela chegou na psicoeducação, ela entendeu as referências a algumas pessoas, ela entendeu que ela ia passar por um processo ainda de adaptação, onde ela vai descobrir um novo mundo, completamente diferente. E ela entendeu esse exercício, mas ela não chegou numa ressignificação, aquilo não ganhou um lugar de propósito na vida dela, sabe? Aquilo não ganhou um lugar que fosse mobilizá-la a ponto dela encontrar uma razão para aquela perda, sabe? Ela coloca aquilo dali como um lugar onde ela vai se adaptar, mas não teve um para quê exatamente, ok? Então, a gente vai visitar cada um desses. Então, a gente está no primeiro encontro. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco dessa apresentação bem legal que eu colei aqui para vocês. Depois a gente vai para o nosso segundo encontro. Esse segundo encontro é quinta-feira. Quinta-feira a gente vai abordar os conceitos, tá? Essa aula vai ser gravada, vocês vão ficar com ela gravada, mas eu vou trazer aqui, como eu estava dizendo para vocês, o processo dual do luto, a dor total do luto. A gente vai abordar a importância da rede de apoio,
são conceitos que vocês já conhecem, que vocês já estão acostumados até a praticar, muitos de vocês, porque isso daí que é importante de vocês trazerem quando vocês estiverem no processo da psicoeducação com aqueles que vocês forem oferecer o acolhimento, tá bom? Então, é o eixo desse cuidado no acolhimento ao luto, tá? E aí a gente vai rever esses conceitos e ver por que faz sentido trazer eles nesse acolhimento e por que é importante para os enlutados se apropriarem também disso, tá bom? A partir do terceiro encontro, a gente vai caminhar em cada um desses passos, tá? No terceiro encontro, a gente vai falar sobre o visibilizar. No quarto encontro, vai ser sobre o validar. O quinto encontro, sobre o apropriar. O sexto, a psicoeducação. Depois, a gente vê a ressignificação. E o último encontro, a gente chega nesse lugar de ser espaço para essa dor e para esse sofrimento, tá? De vocês se apropriarem de ser espaço para isso. Como que a gente vai caminhar ali? A minha ideia é que a gente possa botar isso em prática com vocês mesmos. Vocês vão ser um grupo e a gente vai visibilizar, validar, se apropriar, psicoeducar e ver até onde vai o ressignificar. Tá bom? Essa é a proposta. Ok? Então, vamos para o exercício. Qual é a ideia de hoje, gente? Para vocês entrarem em contato com os 5 lutos fundamentais da vida de vocês. O que eu estou chamando de 5 perdas significativas? Não precisa ser morte. Tá? Mas quais são os 5 grandes perdas que fizeram diferença na sua vida? Mas por que essa perda é significativa? Eu quero que vocês pensem em relação a isso. O que estava acontecendo com você na sua vida? O que estava acontecendo com o mundo naquele momento? O que vocês lembram de momento de mundo daquele momento, de momento da vida de vocês daquele momento? O que aconteceu depois? Depois que isso aconteceu, o que aconteceu com você? Quem você se torna depois? Por que eu estou pedindo 5? Eu não quero só recente, eu quero que vocês acessem, sabe? Essas transformações que aconteceram também. O que houve? O que aconteceu com você? O que teve de transformação com você? O que foi fundamental disso que aconteceu com você para você ser quem você é hoje? E mais ainda, para você estar nesse curso aqui hoje, nesse espaço aqui hoje. Sobre as 5 perdas mais significativas que você já passou. Quando eu digo perda, eu não estou falando de morte só, eu estou falando de momentos de transformação em que deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, tá? Mas isso teve uma perda significativa para você. E por que essa perda foi significativa e por que você elegeu ela, né, nesse momento? Eu quero que você se conecte ao que estava acontecendo com você na sua vida e com o mundo naquele momento. O que você lembra do seu entorno, do mundo? Pode ser momento político, momento da geração, música, não importa. O que é que você lembra que estava acontecendo na sua vida e com o mundo? O que foi que aconteceu depois dessa perda?
Qual foi a transformação? O que foi que houve com você? Sabe? O que aconteceu depois daquilo? Qual foi o aprendizado que teve ali para você hoje ser exatamente quem você é? E mais ainda, por que que isso te influenciou para você estar aqui hoje, de alguma forma, nesse curso?